Olá, queridos irmãos da Igreja Evangélica Livre Vida em Cristo. Gostaria de saudá-los com a graça e a paz de Cristo Jesus. A vocês que estão assistindo esse vídeo nesse exato momento, vamos ter um tempo para a gente cultuar a nosso Deus e abrir a nossa Bíblia lá em 1 Tessalonicenses 5, do versos 16 a 18. 1 Tessalonicenses 5, do verso 16 ao verso 18, que diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Queridos irmãos, primeiro vou explicar um pouco como Paulo escreveu esta carta. Essa primeira epístola que o apóstolo Paulo escreveu foi com apoio de Silas e Timóteo. Ele redigiu aos cristãos na cidade de Tessalônica, na época pertencente à província da Macedônia, no Império Romano. E por que devemos orar? Acredite que essa é uma dúvida que muitas pessoas, muitos cristãos usam com frequência. Por que as pessoas oram? Porque muitos nem sabem por que estão orando. E é orando. O que é uma oração, queridos irmãos? É orando que você conversa com o nosso Deus. Orar é uma conversa com Deus. Esta conversa tem que ser uma coisa íntima de você com Deus. Por isso, muitas vezes, a gente precisa ter um tempo a sós para orar a Deus. E esta conversa com Deus dá um poder inimaginável que Jesus deixou para nós. É um poder inimaginável. Esta conversa, esse íntimo que nós temos com Deus, é um privilégio, queridos irmãos. É um privilégio. Quando oramos a Cristo Jesus, quando deixamos Ele agir através das nossas vidas, pois sabemos e reconhecemos que não somos capazes absolutamente nada. Não somos capazes de absolutamente nada, queridos. Somente Deus é capaz de modificar algo em nós. Somente é Ele que é capaz de nos transformar, de atender às nossas petições, nossas súplicas. Jesus, o próprio Jesus, orava constantemente. Oração é um dos símbolos de humildade diante de Deus, queridos irmãos. Quando a gente ora, a gente manifesta exatamente como nós somos. Porque a gente precisa entender que não somos nada. A oração não é só manifestar as nossas vontades, mas receber as verdades de Deus, as verdades absolutas de Deus, substituindo as nossas verdades. E uma necessidade fundamental de nossas vidas, de sua vida, é orar. Jesus orava constantemente e isso Ele nos ensinou, que devemos orar por qualquer motivo. Orar por sua vida.
orar por minha vida, orar pela vida do seu vizinho, orar pela vida do seu ente querido. Orar, a gente precisa orar por tudo, irmãos. Esses dias, quando eu fiquei acamado por causa do Covid, eu orei muito, orei por cada um de vocês, para que não pegasse essa doença que infelizmente está levando muita gente. E o que é interessante, queridos irmãos, porque o Filho de Deus, apesar da posição que ocupava, ele era Deus e 100% homem. E mesmo assim, ele orava em todo momento. E por que ele orava? Ele buscava a vontade de Deus. Para ele fazer a vontade de Deus, assim devemos fazer, queridos irmãos. Orar para a gente buscar o que Deus quer que façamos. O que Deus quer que possamos fazer em prol da sua vontade. Porque tudo que façamos, queridos, devemos fazer para a honra e glória do nome do nosso Senhor. Jesus orou vários momentos, mas eu vou citar alguns deles, né? Em seu batismo, diz lá em Lucas 3:21, antes de escolher os 12 apóstolos. Também lá em Lucas 6:12-16 diz assim: na ressurreição de Lázaro, que está lá em João 11:41 e 42. Na última ceia, Mateus 26:26-27. Essas são apenas alguns versículos onde Jesus Cristo orou. Mas tem muitos versículos. Se eu pôr todos, vou levar muito tempo falando sobre isso. Então, queridos irmãos, como Jesus orava, o próprio Verbo vivo que desceu no céu, ele orava. Quando ele orava, queridos, como um homem que busca constantemente estar debaixo da vontade de Deus. E nós precisamos ser assim, ser espelho de Cristo Jesus. Precisamos orar sem cessar. E manifestando a vontade de Deus em nossas vidas. Nós temos que estar 100% guiado por Deus e cumprir exatamente a sua vontade. Se até Jesus, que é Filho de Deus, demonstrou que precisava orar, por que você que vive pecando acha que não deve orar? Eu devo orar. A oração é a forma mais profunda de conhecer o nosso Senhor. Do mesmo modo, quando você fala com Cristo, quando você fala com Deus nas suas orações, muitas vezes achamos que Deus não nos atende, porque as respostas de Deus não são positivas àquilo
que nós desejamos. Mas, queridos irmãos, você entende que as nossas orações têm que estar linkadas com as orações, com a vontade de Deus? As nossas orações têm que estar linkadas com a vontade de Deus. Se não for a vontade de Deus, alguma coisa está errada. Você está orando para benefício próprio? Você tem orado para o seu bem-estar? É da vontade de Deus que a sua oração que você tem feito é da vontade de Deus? Queridos, é exatamente por isso que Paulo escreveu aos Tessalonicenses dizendo: orem sem cessar. Paulo sabia que os Tessalonicenses tinham que cuidar da família, trabalho, conhecimento, desenvolvimento. Contudo, sabemos, e a recomendação dele era orar sem cessar. Quando ele fala isso, ele não esperava que o povo vivesse 24 horas prostrados em oração, mas em que todos os lugares as suas almas estivessem assim prostradas. A sua alma prostra ao Senhor todos os dias, todas as horas, todos os momentos, porque é assim que devemos andar, 100% com Cristo. Porque fazendo isso, nós viríamos a conhecer plenamente Deus. E saberia que, conhecendo Deus, que sem Ele não somos absolutamente nada. O ar que você respira é seu. A terra que você pisa é sua. A sua saúde é sua. Você chega até onde chegou e conquista o que você conquistou. É tudo por seu mérito. Querido, quando colocamos nossos egoísmos, achando que conquistamos qualquer coisa, estamos completamente errados. Nós estamos completamente sem foco, porque o nosso foco não somos nós. O nosso foco é Jesus Cristo, é Deus. Portanto, queridos, se a prioridade na sua vida não for Deus, você está errado. Por isso devemos orar de forma humilde diante da grandeza de Deus, porque a grandeza de Deus não é uma barreira entre você e Ele. A grandeza de Deus é para sabermos que nós dependemos dEle e Ele é o nosso guia, é o nosso Salvador. É por Ele, para Ele, sempre. Por toda a honra e glória seja dada a Deus. A gente precisa entrar em sua presença. Por isso a importância da oração. Você precisa estar pronto a escutar o que Deus quer falar com você, a humilhar-se diante dele. Lança sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de nós. O cuidado de Deus é tão grande em nossas vidas, mas tão grande, que
Todas as vezes que nós humilharmos a Cristo, a Deus Todo-Poderoso, é como forma de agradecer a Ele por tudo que Ele nos faz, por tudo que somos. Devemos a Deus e devemos agradecer todos os dias, todas as horas, porque Deus tem nos livrado do mal. Deus tem estado conosco. Deus tem nos abençoado profundamente. Veja quantas maravilhas Deus fez nesse ano com a igreja. Muita gente ficou doente, mas Deus livrou todos. Outra coisa, queridos, que é muito importante nós agradecermos: a nossa vida cristã. Os nossos cultos voltaram e nós precisamos estar juntos no domingo. E conto para você que quanto mais a igreja clama, mais do Espírito Santo iremos experimentar. Quanto mais a igreja clama, mais do Espírito Santo vamos experimentar. Não adianta nada você saber e não praticar, como foi o último culto. Tenha uma devoção diária com Deus, reservando sempre uns minutinhos com Deus. Você vai ver que isso vai ser a diferença na sua vida. Você reservar alguns minutos com Deus em oração, em praticar a nossa humildade de reconhecer que Ele é soberano sobre todas as coisas. Você vai ver como a sua vida vai mudar. E assim eu oro e agradeço por sua vida. Eu oro todos os dias por cada membro da igreja, cada pessoa o qual eu conheço, eu ponho em minha oração. Queridos, que a graça e a paz de Cristo esteja com todos. Que Deus abençoe a vida de cada um. Amém?